E por estar a falar em Deus, estar a fazer alguma coisa, eu acredito que hoje é um dia especial. Eu partilhei isso na oração dos voluntários e eu acredito que hoje é um domingo especial. Não que os outros não sejam, mas foi interessante porque a Aline hoje fez a oração dos voluntários, a Mariana estava a fazer o louvor, eu estava a preparar a pregação e ninguém sabia o que é que, sei lá, nós não partilhámos com ninguém o que é que íamos estar a partilhar. E foi interessante que a Aline na oração dos voluntários trouxe um versículo, como nós temos sempre antes de começarmos o bar, nós juntamos os voluntários todos e temos aqui um tempo de oração. E o versículo que a Aline partilhou foi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Alegrei-me. Ela falou um pouco sobre isso. E a primeira canção que nós cantámos hoje, se vocês se lembram do refrão, foi: a alegria do Senhor é a nossa... A alegria do Senhor é a nossa força. E aquilo sobre o qual eu vou estar a falar hoje é salvação. E o primeiro ponto que eu vou estar a partilhar é a alegria da salvação. E quando nós vemos que Deus traz um alinhamento específico para um lugar específico, para pessoas específicas, é porque Ele tem alguma coisa específica para fazer em cada um de nós. Amém? Então a primeira coisa que eu quero que tu faças hoje é vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz: tu não estás aqui por acaso. É que alguns podem pensar: epá, mais um domingo à igreja, pronto, lá vai a gente, domingo é o quê? Vamos à igreja no domingo. Não, meu. Deus trouxe aqui hoje, esta manhã, porque Ele quer transformar o teu coração. Nós falámos um bocadinho sobre a semana passada, sobre esse processo de transformação. E nós hoje vamos começar em Lucas, no capítulo 10. E vamos ler do versículo 17 até ao versículo 20. E é uma passagem que vocês conhecem bem, porque é aquela passagem quando os 70 voltam da missão. Vocês lembram-se quando Jesus envia os 70? E agora nós vamos estar a ver que esses 70 estão a voltar e vão estar a fazer o report, vão estar a dizer a Jesus: olha Jesus, como é que foi aqui esta missão que a gente teve? Então é isso que a gente vai começar a ler no versículo 17, então diz assim: então os 70 voltaram. E olha como é que eles voltaram, a gente até pode ler todos aqui. Então os 70 voltaram cheios de... Diz lá um bocado mais alto, cheios de... Alegria. Voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demónios se submetem a nós. Eles estão impressionados, eles estão: Jesus, uau. Tipo, nós pregámos o Evangelho e nós estamos aqui cheios de alegria porque até os próprios demónios nos obedecem quando nós falamos no teu nome. Jesus disse-lhe: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Uau. E olha o que é que o versículo a seguir diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Mas é neste próximo versículo que eu quero que a gente agora aponte isso aí na tua Bíblia, que é onde a gente se vai centrar. No entanto, alegrem-se, escuta, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registado no céu. Amém? Será que a gente tem noção disso? O nosso nome está registado nos céus. E esta manhã eu queria começar por te fazer uma pergunta. Tu podes anotar nas tuas notas, no teu caderno, no teu telemóvel. Qual é que é o fundamento da tua alegria? Pergunta isso aí à pessoa que está ao teu lado. Qual é o fundamento da tua alegria? Qual é o fundamento da alegria? Neste caso aqui, parece que o fundamento da alegria deles eram os sucessos espirituais que eles tinham tido. Jesus, os demónios obedecem-nos quando a gente fala do teu nome. E às vezes, o fundamento da nossa alegria, ele pode estar em muitos lugares. Ele pode estar nos nossos sucessos espirituais. Fiz o devocional durante um mês seguido. Eu orei, eu fui à igreja este mês as 4 ou 5 vezes. A nossa alegria pode estar fundamentada em tanta coisa na nossa vida, nos nossos sucessos espirituais, olha, na nossa vida profissional. A nossa alegria pode estar fundamentada nas circunstâncias da nossa família. Estamos aí? A nossa alegria pode estar fundamentada numa série de coisas diferentes. Só que Jesus diz-lhe assim: escutem, o fundamento da vossa alegria não pode estar nos vossos sucessos espirituais neste caso, mas que nós podemos alargar. Não coloques a alegria em nada deste mundo, em outra coisa alguma, que não seja nisto, na tua salvação. E é isso que nós vamos estar a falar hoje. Alegra-te porque o teu nome está escrito nos céus. E eu acho que nós, enquanto cristãos, a gente precisa de restaurar a alegria do crente. Sabem porquê? Porque eu conheço tantos crentes que parecem que estão sempre tristes. Claro que ninguém quer ser crente. Eu cresci, como vocês sabem, 25 anos sem entrar numa igreja.
E sabem porque é que eu também não tinha muito interesse em ir à igreja? Porque a maior parte dos crentes que eu conhecia naquele contexto, naquela época, católicos, eram pessoas que eu não via assim muito alegres. Normalmente elas estavam sempre chateadas. E normalmente diziam aos meus amigos mais pequeninos na altura, eu devia ter 6 anos, 10, 12, 13, enfim. E era sempre que eu via alguém ligado a Cristo, era para ir reclamar com o miúdo, dizer, agora vais dizer 20 Ave Marias. E os cristãos estão sempre chateados e durante muito tempo, se calhar ainda hoje, olha-se e o olhar que se tem sobre o cristão é aquele que está sempre chateado e que está sempre triste porque tem uma série de regras para cumprir e não as consegue cumprir. E eu acho que isso não é o cristianismo, nem é isso que a palavra de Deus nos ensina, igreja. E acho que nós precisamos de resgatar a alegria, não é em outra coisa nenhuma. Nós precisamos de sair daqui alegres simplesmente por causa de uma coisa, porque Cristo nos salvou. Não sei como é que está a tua vida, mas eu acho que a gente devia lembrar aquela canção dos 3 palavrinhas. Quem é que conhece os 3 palavrinhas? Eu estou alegre porque estás alegre, eu estou alegre, conta-me porquê. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Cristo um dia me salvou. Ele transformou-me, Ele salvou-me, então não interessa as circunstâncias da minha vida, não interessa a maneira como eu estou, não interessa a maneira como está a minha família. Claro que essas coisas nos abalam de vez em quando, mas escutem, o fundamento da nossa alegria, o fundamento dos discípulos de Jesus, não está em nada mais do que a não ser na salvação que Cristo nos deu e com a certeza que o nosso nome está registado nos céus. Será que a gente pode parar para pensar nisso? O nosso nome está registado nos céus e Jesus está-lhes a dizer, escutem, alegrem-se nisso. Alegrem-se porque vocês são salvos e o vosso nome está escrito nos céus. Então, independentemente das circunstâncias que aconteçam na vida da tua família, na vida do teu trabalho, em tudo aquilo que aconteça, tu podes ter uma certeza e uma garantia. Se calhar há muitas coisas que não tens certezas e garantias, há uma que tu podes ter. O teu nome está escrito nos céus se tu te arrependeste e entregaste a tua vida a Jesus. Amém, igreja? Neemias 8:10, como nós cantamos hoje, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos de resgatar isso. Porquê? Porque se algum de nós recebesse agora um WhatsApp do nosso patrão a dizer assim, próximo mês vai ser aumentado 300 euros. Aí o irmão saltava aqui. Ia já aqui, saía aqui da igreja, ia já contar a toda a gente, o meu patrão aumentou-me 300 paus, pessoal, glória a Deus! Só que a gente chega aqui e diz assim, não é questão do ordenado, não é questão da família, não é questão das circunstâncias, não. É muito maior do que isso, tu és salvo pela graça de Deus, igreja. Tu és salvo. Fixe. Fui aumentar 300 euros. Sou salvo. Porreiro. Fixe. Será que a gente pode parar um bocadinho e pensar o quão assoberbados pelas realidades do mundo nós estamos? E parar 10 segundos para refletir que independentemente daquilo que aconteça no resto da tua vida, tu podes ter a garantia que se tu entregaste a tua vida ao Jesus que morreu por ti naquela cruz, o teu nome está registado nos céus e então tu não estás à espera que mais nada aconteça. Claro que há coisas que tu gostavas que mudassem na tua vida, claro que há circunstâncias que tu gostavas que mudassem na tua família e no teu contexto, mas ainda que elas não mudem, a certeza e a alegria da nossa salvação em Jesus Cristo é suficiente para nós vivermos o resto das nossas vidas. E isso é o fundamento da nossa alegria em todos os momentos. João 15, versículo 11, quando Jesus está a falar da videira e dos ramos. Permaneçam em mim, que eu permaneço em vocês. Sabem como é que ele, no meio dessa pregação que ele está a fazer, ele diz no versículo 11, eu tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja... Tu sabes que Jesus quer que a nossa alegria seja completa? Eu quero que tu sejas e que tu vivas alegre. Só que o fundamento da tua alegria não pode ser as circunstâncias onde tu estás, porque senão vais andar assim. Eu nunca disse para tu fazeres isso. Porquê é que tu continuas a depositar a tua alegria nas circunstâncias que estão à tua volta? Porquê é que tu continuas a depositar a tua alegria se o teu marido ou se a tua mulher acorda bem ou mal disposto? Alguém está aí? Podes dar um aleluia em voz alta? É isso, eu sei que tu querias dá-lo. As nossas circunstâncias não ditam o fundamento da nossa alegria, nem da nossa disposição, porque nós sabemos que somos salvos e que se permanecemos nele, ele permanece em nós e isso é tudo aquilo que a gente precisa em todos os momentos da nossa vida. E eu queria salvaguardar 2 momentos. Primeiro, nos momentos de alegria. Vocês lembram-se quando Maria, mãe de Jesus, vai ter com a prima Isabel e João Batista está na barriga e ele começa aos saltos.
Vocês lembram-se o que é que Maria disse? A gente vai ler aqui todos juntos. Um momento extremo de alegria. Eu quero que tu leves, quero que tu vás até esse momento. Um momento de extrema alegria na tua vida. Porque às vezes nos momentos de alegria a gente tende a afastar Deus disso, como se Deus não tivesse sido o provedor para esse momento de alegria de acontecer. Há pessoas que só vêm à igreja quando estão tristes. Está aí alguém? Quando está alegre, ela vai-se embora. Então ela pergunta, porquê é que eu ainda estou triste? Bem, Deus quer ser o fundamento da tua alegria, mas assim que tu estiveres alegre em circunstâncias da vida, tu vais-te embora. Maria diz assim, ó como eu louvo o Senhor e quanto me alegro em Deus, meu... Diz em voz alta, meu? Uau! No momento de alegria, ela sabe que o Filho de Deus está na barriga dela. O primo, João Batista, está na barriga ao lado e está aos saltos porque ele também já sabe disso. Isabel sabe disso. No momento extremo de alegria na tua vida. E onde é que tu encontras a alegria? No meu Salvador. Não é no meu casamento, não é nos meus filhos, não é no trabalho, não é nas circunstâncias, não é no país. Não. No auge da minha vida, eu continuo-me a alegrar. Claro que eu estou feliz pelas circunstâncias que estão à minha volta, mas o fundamento da minha alegria é o meu Salvador. Nos maiores momentos da tua vida, nunca te esqueças, honra a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Não deixes que a alegria das circunstâncias te roube a alegria verdadeira, a alegria completa que Jesus falou. Que está nele. Mas também não só nos momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza. E eu queria ir a um dos momentos mais tristes que nós vemos ao longo da palavra de Deus, pelo menos para mim, que é quando Davi se apercebe da porcaria que ele fez, ao ponto de se meter com uma mulher, quando a viu a tomar banho lá da janela dele. Teve relações com ela, teve um filho dela, e mandou o marido dela ir para a frente de uma batalha a fim de ele ser morto. Alguém se lembra disso? E este versículo que a gente vai ler é quando ele se apercebe da porcaria que ele fez. Tu já deste um dia, tipo, estar no teu trabalho, estar na tua casa, estar à hora de almoço e tu estás, só no teu pensamento, tu não dizes isso a ninguém, só na tua cabeça tu estás a pensar assim, o que é que eu fui fazer, meu? Ei, porquê é que eu disse isto? Porquê é que eu fiz aquilo? Porquê é que eu falei assim? Porquê é que eu fiz isto? O que é que eu fiz, meu? E é esse versículo que a gente vai ler que Davi está a sentir. Ele diz assim, Salmo 51, versículo 1, 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois é grande a tua bondade. Apaga a mancha terrível das minhas transgressões, pois a tua piedade é sem limites. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque reconheço, toda a gente pode dizer isso, reconheço as minhas transgressões. Oh Deus, eu reconheço que eu tive mal, Senhor. Eu reconheço que eu falhei em tanta coisa na minha vida. Eu reconheço que eu fiz coisas que não devia ter feito e que disse coisas que não devia ter dito e que por causa do meu pecado, se calhar outras pessoas ainda estão feridas hoje, Deus. Aquele homem morreu por causa do meu egoísmo. Quantas pessoas não estão presas ainda por causa dos erros que nós fizemos sobre a vida delas? E Davi sabe isso e Davi está a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim e perdoa-me, esquece destas transgressões, Senhor, perdoa-me. E olha o que ele diz no versículo 12. Dá-me novamente a alegria da tua... Não é dá-me outra vez circunstâncias boas para que eu me possa alegrar. Ele, não, Senhor, eu quero voltar ao ponto de partida. Eu quero que a alegria da minha vida seja, efetivamente, tu. Sejas tu. Dá-me novamente, porque da maneira como eu estou de rastros, eu estou um caco. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. E o que ele vai dizer aqui transforma completamente a maneira como nós perspectivamos a nossa vida e eu vou explicar porquê. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. E como é que ele acaba? Quero obedecer-te. Diz em voz alta, quero obedecer-te. Sabes o que é que Davi está a dizer? Eu quero mudar, meu. Eu não quero mais ser essa pessoa. Alguém já refletiu sobre isso um dia? Eu não quero ser aquilo que eu já fui um dia. Ele diz, Senhor, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Eu quero obedecer-te decididamente. Ele está a dizer, Deus, muda-me. Porque eu não quero voltar a cometer os mesmos erros. Eu não quero voltar a fazer as mesmas coisas. Eu não quero voltar onde um dia eu já fui.
Eu não quero ser como aquele cão que volta ao próprio vómito. Eu não quero ser como aquela porca que está lavada e que está limpa e que volta agora para a lama para ficar toda suja outra vez. Eu não quero cometer os mesmos erros. Alguém está aqui que alguma vez já pensou, eu não quero voltar a cometer os mesmos erros. Eu não quero voltar até um dia onde eu já estive. Eu não quero, Deus, ajuda-me, porque eu não consigo fazer isso sozinho, Senhor. Perdoa as minhas transgressões e ajuda-me a mudar. Só que alguns querem ser salvos sem mudar e só querem ter a alegria da salvação, mas não querem ter o preço da obediência. Está aí alguém, igreja? A gente vai entrar agora aí. Posso pregar? E nós vamos passar da alegria da salvação para o caminho da salvação. Escutem, porque o que eu vou pregar é tão, tão importante. Não é o caminho para a salvação. Nós sabemos que o caminho para a salvação é... Claro, é Jesus Cristo. Eu não vou falar sobre o caminho para a salvação. Isso já toda a gente sabe. Eu vou falar do caminho da salvação. Mateus 7, versículo 13 a 14. Jesus disse, guarda isto no teu coração, por favor, são as palavras de Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho. Escutem, o caminho. Imaginem, leiam o versículo que está atrás de mim e imaginem um caminho à vossa frente. Jesus está a dizer, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, são muitos. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Escuta, igreja, há pessoas que acham que o seu nome está registado nos céus, há pessoas que acham que são salvas, há pessoas que acham que vão passar a eternidade com Cristo, vão passar a eternidade com Deus, porque elas um dia levantaram o braço numa igreja, porque elas um dia fizeram uma oração, porque elas vieram à igreja ao domingo e há pessoas que estão completamente desenganadas. Escutem, com isto eu não quero dar uma crise, será que eu sou salvo ou não aqui a ninguém? Eu quero pregar o Evangelho e fazer-nos entender. Realmente, o caminho da salvação não é levantar o braço uma vez. Está aí alguém? O caminho da salvação não é ir à igreja ao domingo. O caminho da salvação não é fazer umas orações. Esse não é o caminho da salvação. E há muitos que estão alegres a pensar, o meu nome está escrito nos céus, e Satanás está a rir-se na cara dessa pessoa, a dizer, não, tu nunca entendeste o Evangelho. Tu nunca entendeste. Tu achavas que por levantares o braço, por te arrependeres uma vez na tua vida, tu ias ser salvo. Que evangelho é esse, igreja? Que evangelho é que é esse? Porque não é isso que eu leio aqui. Mateus 7, 21, 23 diz, nem todo o que me diz. Senhor, eu disse-te que eu te amava quando eu estava lá na terra, aqueles 80 anos que eu tive lá. Eu disse, Senhor, Senhor, eu falei, eu fui à igreja, eu até servi. Eu disse quando as pessoas me perguntavam, tu és cristão? Eu vou à igreja. Eu disse, mas Jesus está a dizer nem todo aquele que diz. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não entra quem diz. Não é isso. Igreja, estamos aí todos. É que isto é sério, igreja. Há montes de igrejas que não pregam isso. Porque isso não atrai pessoas, afasta pessoas. A gente tem que entender o que a Bíblia está a dizer. Nem todo aquele que me diz entrará no reino dos céus, mas só quem faz a vontade do meu... Só quem faz a vontade dele entra no reino dos céus. Ele continua. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizámos em seu nome. Ou seja, eu fiz coisas em teu nome. Eu profetizei em nome de Jesus, eu profetizei, eu toquei na banda, eu preguei, eu levei outras pessoas, eu fiz coisas em teu nome, em teu nome. Não é apenas eu disse, eu fiz a obra de Deus. Olha o que é que Jesus vai responder a este que diz que fez. Ele diz, eu nunca conheci vocês. Expulsaste demónios e dizer, eu nem sequer te conheço. Quem é que tu és? Eu não sei quem tu és. Afastem-se de mim, vocês que praticam o... Igreja, escuta. Existe uma ligação bíblica entre a obediência e a nossa salvação. Por favor, estamos aí? Existe uma ligação direta entre nós sermos salvos, entre o nosso nome estar ligado nos céus
e a maneira como nós vamos viver a nossa vida. Com isso, eu não quero dizer que nós conquistamos a nossa salvação por obras, porque não há obra nenhuma que o homem possa fazer para ser salvo. Está aí toda a gente? Não há obra, não há nada que a gente possa fazer. Há um episódio tão interessante, quando Jesus está a falar lá em relação ao homem rico, ele diz para os discípulos, olha, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos perguntam, vocês conseguem imaginar isso lá no meio do deserto? Os discípulos estão à toa, imaginem, que um camelo, eles estão a ver o camelo ao fundo do deserto. Jesus está a dizer que é mais fácil aquele camelo entrar aqui pelo buraco da agulha do que uma pessoa ser salva. E eles fazem uma pergunta a Jesus, que é o quê? Então, nesse caso, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo, então? E Jesus responde o quê? Para o homem isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus não há impossíveis. Ou seja, é possível o homem ganhar a sua salvação? Não. Não há obra nenhuma. Não há nada que a gente possa fazer. Porém, nós temos que decidir caminhar no caminho da salvação. E a Bíblia fala especificamente sobre isso. Filipenses 2, 12, 13. E diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam, bora dizer isso em voz alta, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Diz à pessoa que está ao teu lado, desenvolve a tua salvação. Ah não, eu já sou salvo porque eu fui batizado há 10 anos atrás. Não, não é por causa daquilo que tu fizeste, não é por causa daquilo que tu disseste, não é pelas coisas de Deus, não precisa que a gente faça nada para Ele, não é isso, igreja, é quem faz a vontade do meu, quem é que entra no reino dos céus. E por isso é que Jesus está a dizer, vocês, eu nem vos conheço, vocês praticaram o mal a vida toda, o quê? Eu nem sei quem é que vocês são. Tu fazias a obra de Deus, chegavas a casa, olha como é que tu tratavas os teus filhos, a tua mulher ou o teu marido. Tu praticaste o mal a tua vida toda. Está aí alguém? Eu nem te conheço. Conheço-te porquê? Por tu ires à igreja ao domingo e tu achares que tu és cristão. Eu nunca te conheci, igreja, estamos aí, por favor. Porque se Deus me confiou esta igreja para eu estar a pastoreá-la, eu um dia vou prestar contas a Deus, igreja. E eu tenho temor a isso pelo aquilo que eu estou a pregar. A igreja precisa de entender isso. A igreja precisa de ser evangelizada, a igreja. Não é as pessoas lá fora, a igreja precisa de se converter ao Senhor. A gente precisa de despertar, igreja. Porque há muitos de nós que estamos adormecidos e Ele virá num piscar de olhar. Vai ser assim, fum! E muitos de nós, se calhar, vamos ter uma surpresa no final da nossa vida a pensar, eu pensava que eu era cristão. Não, meu! Quem é que disse que tu eras cristão? Quem é que disse que tu eras discípulo? Lê a Bíblia, meu! Não! Não! Tanta gente está na igreja que acha que é discípulo. Tu nunca foste discípulo. E está na altura de a gente se arrepender e de nos consagrarmos a Deus e dizer assim, Senhor, perdoa-me pelas vezes todas em que eu achava que eu estava a ver um cristianismo que eu não estava a viver, Deus. Então o que eu quero que tu saias daqui hoje é que tu tenhas alegria na salvação e que não depende de ti, mas que tu precisas de caminhar no caminho da salvação, igreja. Tu precisas de caminhar nele. Porquê? Porque essa é a evidência de que efetivamente tu te arrependeste dos teus pecados. Essa é a evidência de que Deus realmente te transformou. Tu não estás a fazer um favor a Deus a vir à igreja. Tu não estás a fazer um favor a Deus a fazer umas orações. Tu não estás a fazer um favor. Deus não precisa dos nossos favores. Estamos aí todos. Nós precisamos de entender que há um caminho que é muito estreito, igreja. É mesmo estreitinho. E o que é que Jesus diz? Poucos entram nele. Poucos. Muitos entram na porta e no caminho da perdição. Poucos naquele que leva para a vida. Jesus fala sobre isto. Paulo fala sobre isso. João fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. 1 de Pedro 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Confirma. Deus transformou o teu coração, tu arrependeste. Confirma a tua vocação. Tu não foste chamado por Deus, tu não ouviste o Evangelho, tu não és um eleito de Deus, tu não és geração santa, sacerdócio real de Deus. Confirma, não pelas tuas obras,
pela tua obediência. Estamos aí? Porque as obras sem obediência, Jesus já disse, não vai fazer nada. Porque não é pelas obras. É pela obediência da minha vida. Não interessa eu dizer ou eu fazer alguma coisa se o meu coração não vive aquilo que eu estou a profetizar especificamente. Todos nós vamos prestar contas a Deus. E quando nós prestarmos contas, sabem o que é que o livro do Apocalipse diz? Eu estou a tentar ir desde os Evangelhos, fazer um resumo até ao livro do Apocalipse para que nós saiamos daqui a entender biblicamente o caminho da salvação, igreja. Quando João tem uma visão, o discípulo João tem uma visão sobre a eternidade e sobre o juízo de Deus, em Apocalipse, no versículo 11 e 12, no capítulo 20, ele diz: eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Abre os olhos, igreja. Ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto. O livro da vida foi aberto. É aquilo que se aproxima, é o nosso futuro. O livro da vida vai ser aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas... Porquê segundo as suas obras? Oh, igreja, porque as obras que nós praticamos e a maneira como nós vivemos transportam a vida de obediência e de amor que nós temos ao nosso Senhor e se nós estamos arrependidos ou não daquilo que a gente viveu. É simples. Então não confrontes o coração da tua esposa, do teu marido, de alguém, não, confronta o teu coração. E assim, Senhor, será que eu tenho seguido o teu caminho, Deus? Ou será que eu estou iludido por uma ideia de salvação que me pregaram noutra igreja ou alguém da tua família? E será que eu vivo com uma certeza de que eu estou numa caminhada contigo, quando se calhar eu nem sequer conheço Jesus? Pessoas que estão completamente perdidas dentro das igrejas, igreja. Tranquilas da vida. Lá vou eu servir mais uma vez, lá vou eu fazer mais alguma coisa para Deus. Irmão, convertamo-nos ao Senhor, igreja. Que a gente se converta verdadeiramente. E entenda que é só pela graça mediante a nossa fé. E sim, a nossa fé é manifestada através da nossa obediência a Deus, que é manifestada através das nossas obras. Apocalipse 2, versículo 7, eu já estou a terminar. Diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí alguém? Não é o que o André diz à igreja. Não é o que o pastor diz à igreja. É o que o Espírito de Deus está a falar às igrejas. Podemos abrir os nossos ouvidos, por favor, e os nossos corações. Quem tem ouvidos, está aí alguém com ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toda a gente diz vencedor. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A quem? Carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3, no capítulo a seguir. Mais uma vez João diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor, outra vez, o vencedor, será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Não apagarei, porque ele não se contaminou, não foi o momento em que ele se arrependeu. Não. Ele arrependeu-se verdadeiramente e viveu o caminho da salvação, perseverou até ao fim. Estas foram as palavras de Jesus. Aquele que permanecer firme até será salvo. Aquele que permanecer até ao fim será salvo. Permanece, persevera, igreja. Comprova, não com obras, não a tentar justificar alguma coisa para alguém. Não. A gente não tem que justificar nada para alguém. Nós temos que entender o nosso coração e perceber se nós somos ou não cristãos. Porque um dia nós vamos saber quando estivermos na presença dele. E eu não quero que ninguém que esteja nesta casa espiritual e que esta seja a sua família espiritual alguma vez não tenha entendido o que é o real Evangelho de Jesus Cristo, igreja. Não adormeçamos. Não nos tornemos mornos. E vamos começar a despertar para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém. Eu queria terminar com o ponto 3. Nós falámos da alegria da salvação, o caminho da salvação e, por último, olha só, o prémio da salvação.
Alguém gosta de receber prémios? Fogo, eu gosto. Eu gosto de prémios. A Camila agora tem uma medalhazinha, que eu nem sei onde é que ela arranjou, se foi na escola ou qualquer, então ela anda com aquela medalha para todo o lado. Pai, já viste a minha medalha? Só quer mostrar a medalha, só quer mostrar o prémio a alguém. Ao Martim, à mãe, à Bendita, fica ali minutos e minutos e minutos. A Bendita, já viste a minha medalha? Tenho uma medalha, tenho um prémio. E a palavra de Deus é clara em relação a isso. Há o prémio da salvação também. Romanos 6, 22, 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, para o desenvolvimento da vossa salvação, para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida. É o prémio, igreja. Então bora correr para o prémio. Não com as nossas obras, não com a nossa força, porque não é com a nossa força. Gálatas capítulo 3 vai falar sobre isso. A gente se calhar ainda faz uma série sobre isto, que isto é difícil pregar só numa vez, dá vontade de pregar isto 4 vezes. Mas Gálatas 3, se vocês quiserem hoje à noite, cheguem a casa. Paulo vai confrontar a igreja já de Gálatas, eu nem sequer tinha isto nos apontamentos. Porquê? Porque ele vai estar-lhes a dizer assim, então vocês começaram na graça pela fé e agora vocês querem terminar na vossa própria força. Vocês já conheceram cristãos que são assim. Eles arrependeram-se, mas com formas batalhadas que levaram ao longo da vida, pelas circunstâncias da vida, por dentro da igreja, por fora da igreja, por uma série de coisas, eles agora tentam viver o cristianismo pela sua própria força. Está aí alguém? Não resulta. Diz para ti mesmo, agora não é para a pessoa total, diz para ti mesmo. Não resulta. Não resulta viver cristianismo pelas obras. Não resulta viver cristianismo por fachadas. Está aí alguém? Não resulta viver cristianismo com máscaras. Não resulta viver cristianismo a tentarmos esforçar-nos para ter alguma coisa que Cristo já pagou por nós. Não adianta. Se tu ainda estás a viver esse cristianismo, tu estás a perder o teu tempo. Estás a perder o teu tempo. Não foi para isso que Jesus veio e que morreu por nós. Foi para que nós entendêssemos, não há nada que tu possas fazer para te salvar. Nada. Mas tu precisas de entender que tu precisas desenvolver o caminho da salvação. E sabem qual é que é o problema? É ver tantas pessoas que se dizem cristãs e que dizem que são discípulos de Jesus e que os outros olham para elas e não veem nada de Jesus. Nada. Tu és cristão, tu és discípulo, então mostra-me a tua vida. Mostra-me o teu horário, mostra-me como é que é a tua vida. Porque se vocês forem a um muçulmano, ele vai-vos mostrar como é que é. Está aí alguém? Vai lá viver com o muçulmano. Ora de manhã, ora à hora de almoço, ora à tarde, ora à noite, ora ensina aos filhos. Vai lá viver com o muçulmano, para ver como é que é. Mas o cristão não, porque salvo pela graça, faço o que me apetece. Nunca entendeu o evangelho. Não está escrito nos céus o nome lá, não está. Agora, quem é que está e quem é que não está? Não sei, quem sou eu para fazer esses julgamentos? Eu não tenho uma pinta na testa. Então a gente não julga ninguém. Ninguém. Mas vivemos cada um de nós com a certeza de que eu arrependi-me dos meus pecados. Eu não sou perfeito, eu não tenho uma vida perfeita. Eu ainda peco, eu vou continuar a pecar o resto da minha vida. Mas Cristo me salvou e um dia me transformou. E é nessa caminhada, com erros, sim, com erros. Com falhas, sim, com falhas, mas que eu vou continuar até ao fim da minha vida, eu vou perseverar, eu vou continuar a anunciar que Cristo é o Filho de Deus, eu vou continuar não pelas obras, mas pela obediência, porque Jesus disse, e termino assim, quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Não é quem me ama, diz que me ama. Quantas vezes já te disseram coisas que não era nada daquilo que queriam dizer? Tem alguém? E já te estavam a dizer e tu já sabias que era tanga? Está-me a dizer isso. Já sei que não vai cumprir com aquilo que está a dizer. Jesus deixa claro isso em Mateus. Quem me ama, não é diz que me ama. Não. Quem me ama, faz a minha obra, serve na igreja. Não. Quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Então é simples. Como é que eu sei se eu amo Deus? Quando eu obedeço aos mandamentos dele. Quando eu guardo os mandamentos dele no meu coração. Não pelas obras, mas pela obediência. Podemos ficar de pé, igreja? Vamos orar juntos.
Gostava que a gente tivesse um momento, cada um de nós sozinho com Deus, e que a gente refletisse sobre aquilo que a gente teve a ouvir hoje. E que esta palavra de exortação tenha feito mudar alguma coisa nos nossos corações para que nós vivamos a sério o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostava que tu saísses daqui hoje, não com dúvidas sobre a tua salvação ou não. Não é sobre isso. Eu quero que tu saias com um sentimento genuíno de arrependimento no teu coração, de que Cristo não dorme, Ele está vivo, Ele quer ter um relacionamento connosco, Ele ama-nos. Escuta, se calhar alguns estão aqui e vocês já não ouvem isso há muito tempo, ou alguém não vos diz, ou tu não te lembras disso há algum tempo. Deus ama-te. Ele ama-te. E tu não tens que fazer nada para provar esse amor que Ele tem por ti. Tu não tens que fazer isso. Não é sobre o fazer. Não é alguma coisa que tu farás um dia que vai merecer com que tu sejas amado por Deus. Tu já és amado por Deus. E alguns de nós precisamos de descansar nessa verdade bíblica. Nós somos amados por Deus. E se calhar alguns de nós viemos aqui esta manhã simplesmente por causa disso, para nos lembrarmos: Senhor, obrigado porque eu sou amado por Ti, Deus. Eu posso não ser amado por mais ninguém. Eu posso não receber o amor de mais ninguém. Mas obrigado porque eu sou amado por Ti, mesmo quando eu não valia nada, Deus. Tu já me amavas, Senhor. Obrigado porque foste Tu que vieste ter connosco e não fomos nós que fomos ter contigo, Jesus. Foste Tu no meio da bandalheira da nossa vida, no meio dos nossos erros, dos nossos fracassos e do nosso pecado. Ainda assim Tu vieste ter com cada um de nós, Jesus. Abre o teu coração, igreja. E começa a orar no teu lugar. Aquilo que tu quiseres dizer ao Senhor. Talvez a oração de alguns seja: Senhor, ajuda-me a viver este caminho da salvação, Deus. Porque eu não quero dar ao desbarato esta cruz que está aqui, Senhor. Tal e qual como Davi disse quando ele se arrependeu: Senhor, eu quero obedecer-te decididamente. Salmo 51. Eu quero obedecer-te, Senhor, porque esse é o reflexo do amor que eu tenho por Ti. Eu quero obedecer-te ainda quando eu não veja, ainda quando eu não sinta, ainda quando eu não ouça. Senhor, que Tu restaures, Senhor, a obediência em cada coração que aqui está, no nome de Jesus, Pai. Que Tu faças cada pessoa, cada família aqui representada, cada casa aqui representada, Senhor. Que a obediência seja a marca do amor que eles têm por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai, para que à medida que nós estivermos a cantar esta próxima canção e a orar, que Tu possas vir transformar aquilo que precisa ser transformado em cada coração que aqui está, no nome de Jesus. Vamos continuar a orar nos nossos lugares, igreja.